Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa e você que nos acompanha de outras localidades, ouvintes das rádios que transmitem o nosso programa, Deus abençoe o seu dia com muita coragem, com muita fé, te alimente com a esperança e aqueles que estão em tristezas, sofrimentos, angústias e desespero, que a força da palavra de Deus, deste humilde programa, possa alcançar o seu coração e animar o seu ânimo, levantar a sua coragem para vencer, com a graça de Deus, com a luz do Espírito Santo, tudo que está molestando a sua vida, a sua alma, a sua família. Dando sequência às nossas meditações do livro A Força do Silêncio, na página 251, há uma pergunta do entrevistador a Dom Dimas Lusos, que é um monge cartucho. Então, poderíamos falar de espiral do silêncio? Responde o monge. As pessoas podem perceber essas espirais em qualquer relacionamento amoroso que dure um pouco mais. No início a palavra reina soberana, pois há muita coisa a ser descoberta no outro. Com o tempo, a presença silenciosa ocupa mais espaço. Basta ficarem juntos, porque o olhar expressa mais que as palavras. O mesmo movimento encontra-se em relação a Deus. Como qualquer relacionamento, ele tem uma história e se desenvolve. Isaac de Nínive, no texto que nós lemos da vez passada, expressou-o assim: pouco a pouco, do nosso silêncio nasce algo que nos atrai para um silêncio ainda maior, o que implica de fato um novo tipo de relacionamento. Tudo se passa como num livro. Para descobrir a página seguinte, precisamos virar e, portanto, esconder e, de alguma forma, abandonar a página precedente. Com Deus esse movimento não termina porque Ele é infinito. A intimidade divina nos envolve aos poucos e cede espaço à insatisfação. Ouvimos como que um chamado para ir ainda mais longe, mas sem conhecer para onde. É como se o Senhor não estivesse mais naquele ponto de encontro, ou, mais precisamente, somos nós que não estamos mais ali. Ficamos no mesmo lugar enquanto Deus foi para mais longe. Nesse ponto, é necessário abandonar qualquer coisa para prestar atenção aos sinais que Ele dá, assim como uma criança perdida na floresta, que no maior silêncio espera ouvir uma voz que lhe indique a direção a tomar. Numa bela passagem sobre a oração do coração, Dom André Poisson relata como, antes de entrar na cartucha, ele tinha encontrado uma pequena fonte que estabelecia entre o coração e Deus uma ligação infinitamente profunda e verdadeira. Um dia, muito mais tarde, se perguntou e percebeu que essa pequena fonte não era Deus e concluiu que continuava com sede apenas dele. Dom André entendeu que devia abandonar a sua amada fonte para encontrar uma maneira, a atitude certa do coração, que abriria a porta diretamente. Aquele que ali batia há tanto tempo em vão, continua ele, porque na oração eu me ocupava antes de tudo de mim mesmo. A pequena fonte de Dom André era certamente boa e preciosa, mas apenas por algum tempo. Não era mais preciso ocupar-se dela. Como um caminhante, diante de quem se descortina uma paisagem maravilhosa, e ele, para apreciá-la longamente,
A certa altura, porém, é necessário retomar a estrada para surpresas ainda mais belas. Tal é a razão dessas alternâncias que se apresentam como uma espiral para descobrirmos uma nova relação, uma nova linguagem. A que já conhecemos deve calar-se. É preciso de muito silêncio e atenção para descobrir a nova música a que não estamos acostumados. Em geral, o grande obstáculo vem da tendência de nos deter muito tempo enquanto temos um sistema que funcione. Nosso coração, acostumado a um tipo de relacionamento com Deus, reluta em mudar para entrar em um novo relacionamento. O Senhor, porém, está ansioso para seguir em frente. Então, Ele se adianta no caminho para nos obrigarmos a retomá-lo. Interessante esta meditação, pois ela nos faz compreender que Deus é dinâmico. Deus não é um ser estático. Não, Ele é dinâmico. Deus, Ele vai percorrendo conosco na dinâmica do tempo e do seu amor, esse caminho que nós também precisamos nos abrir a Ele. A gente nunca pode estar contente com o nível espiritual que nós atingimos. É preciso sempre ir mais e mais. É preciso ir adiante. É preciso aprofundar. A espiritualidade, o nosso enamoramento com Deus, necessita, com certeza, desta perfeita dinâmica que vai nos levando ao amadurecimento. Ontem eu falava da questão da nossa idade. Quando nós somos jovens, nós temos uma pauta, uma plataforma de espiritualidade. E à medida que o tempo passa, nós vamos conquistando outras plataformas, outras modalidades. A nossa vida, ela é dinâmica. Os pagãos sabem usar isso muito bem. Você pode perceber como que os ambientes pagãos, eles se renovam. Eles têm uma dinâmica. Eles sempre mudam as cores e etc. O mundo pagão é um pouco isso. Ele é cheio dessas dinâmicas para agradar os prazeres, o sentido das pessoas. O cristão, diferente. Nós não vivemos em função dos prazeres e a nossa vida ela deve ser marcada por esta capacidade de acolher as satisfações espirituais. Nós nos engrandecemos com o nosso crescimento espiritual, com as conquistas espirituais que Deus permite que a gente faça. É comum você entender que um jovem que cresceu ali no grupo de jovens, aquele grupo de jovens é até um pouco barulhento, com muitas dinâmicas, às vezes até sem muita vida espiritual, aí com o tempo aquela pessoa, aquele jovem, já migra para uma coisa mais profunda, migra para a catequese, para a liturgia, para um serviço social na paróquia, porque quer mais. É a dinâmica da nossa vida espiritual. Nós vamos crescendo e a gente quer sempre mais. Mais intimidade com Deus, mais proximidade do mistério, pois isso vai criando em nós essa satisfação espiritual, essa abertura mística, esta sensibilidade para uma maior interação com o mistério. E isso se faz, essa ponte com o mistério, se faz grandemente com a prática do silêncio. O evangelho desta quarta-feira nos traz Mateus 7, 15 a 20. No final do texto, Jesus assim nos ensina: assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má
produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós o conhecereis. É uma palavra bonita e muito dinâmica, essa palavra de Jesus, que sempre usou as boas parábolas para admoestar os nossos corações. Nós somos um projeto nas mãos de Deus. Nós temos essa dinâmica de nascer, crescer e morrer. E durante toda a nossa vida, precisamos ter presente essa dinâmica do crescimento espiritual. Ser a árvore boa é produzir bons frutos. E os bons frutos, eles estão acompanhados das práticas costumeiras das virtudes. Se fala muito pouco das virtudes em nossos tempos, mas o cristianismo, ele é pautado também nessa dinâmica das virtudes que vão nos aperfeiçoando. A prática do silêncio, ela é virtuosa. Ela requer esse desmame do mundo barulhento que nós sempre somos por ele ovacionados. É preciso criar esta ponte ascética, este sacrifício de praticar o silêncio, para adorar melhor, para contemplar melhor, para aproveitar mais das leituras que nós fizermos, sejam leituras no campo da espiritualidade ou da formação do conhecimento. É importante pensar que nós somos esse projeto que não se fecha, ele vai sendo sempre aberto ao longo de nossas vidas, mesmo já na velhice, com as doenças. O cristão está aprendendo. Você vai aprendendo com o tempo, aprendendo a lidar com estas realidades que se apresentam a nós ao longo de nossas vidas. Portanto, o silêncio é uma virtude. Muitas pessoas têm partilhado comigo que estas meditações que nós estamos fazendo a partir deste livro A Força do Silêncio lhes têm ajudado a compreender o que é esta realidade profunda, saudável, mística, espiritual, que é a prática do silêncio. Mais do que nunca, nós necessitamos praticar esta virtude, que não é nada fácil, mas que está ao alcance de nossas vidas se a gente depender mais da graça de Deus, confiar mais no próprio Deus que, no seu mistério humilde e simples, da ação da sua graça, vai nos moldando. Que Ele nos ajude cada vez mais a dependermos dEle e a entendermos qual o nosso caminho, a nossa entrega, a nossa vocação neste mundo. Pai de bondade, a quem sobe os nossos louvores, quero orar neste momento pelo ouvinte que partilha conosco este programa, suplicando, Senhor, a graça da paz, da bênção, do silêncio, da oração e da calma ao espírito de todos aqueles que nos assistem. Fica, Senhor, conosco e enche-nos com teu Espírito. Pela intercessão de São José, seja abençoada a sua vida hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O bom Deus te preencha com a sua paz hoje e sempre. Até amanhã, se Ele nos permitir.